Seguinte, nessa aula a gente vai falar de integrais de linha e integração de contorno. Começando aqui por integrais de linha, a gente tem que uma integral de linha, ela avalia e integra uma função ao longo de um caminho especificado através de um espaço multidimensional, retornando um resultado escalar, em que a gente tem que a integral da função escalar em relação ao comprimento do caminho de uma curva em duas dimensões assume essa forma aqui, em que C é uma curva na qual a gente vai realizar a integração e ds é esse comprimento do caminho ao longo da curva, em que a curva, geralmente, ela pode ser representada por equações paramétricas, tal qual a gente tem aqui, um x de t e um y de t, em que o comprimento do caminho, por exemplo, se torna isso daqui, né? ds assume essa forma. E da mesma forma, a gente tem também o caso em que f pode ser um campo vetorial. E aí a gente tem o produto escalar desse campo vetorial com o elemento de integração aqui, em que o ds assume esse formato aqui, em que a gente tem o nosso vetor aqui. E, bom, a gente pode tomar como exemplo disso daqui, né, o trabalho realizado por uma força F que vai atuar sobre uma partícula cuja trajetória pode ser descrita por essa curva paramétrica aqui. Então, nesse caso, a gente tem uma integral desse tipo. Mas, enfim, tem vários exemplos de integrais de linha. A ideia aqui é mostrar como é que a gente pode usar integrais de linha no matemática. Começando, então, a forma com a qual a gente pode tratar a integrais de linha no matemática é usando a função line integrate, que é uma função embutida no matemática, em que na primeira entrada a gente passa a função, em seguida a gente passa as variáveis e a gente fala aqui a curva. Então a gente tem que usar esse operador aqui e passar a curva sobre a qual a gente quer que seja realizada a integração. Então, bom, vamos olhar alguns exemplos aqui, ó, em que, primeiramente, ó, vamos ver esse daqui. Passando o line integrate, a gente passa aqui na primeira entrada a função, a gente passa as variáveis, que no caso aqui são x, y, e a gente fala que essas variáveis pertencem a uma determinada região de integração. Em que região de integração é essa aqui? No caso, eu estou passando aqui um semicírculo de raio unitário, em que para vocês construírem regiões de integração, vocês têm que dar uma olhada nas formas de colocar essas regiões de integração. Então, por exemplo, aqui ó, eu estou passando um ciclo, mas eu poderia também passar uma região paramétrica. Então, a gente só tem que tomar cuidado na hora de definir essas regiões de integração, em que, por exemplo, pegando o que o próprio matemática fala sobre line integration, vamos dar uma olhada aqui, ele passa esses exemplos aqui, ó. Inclusive, o mesmo exemplo praticamente que eu passo lá. Só que esse daqui, o meu lá é com π, né? Só, se eu não me engano, de 0 a π. É isso mesmo. E, bom, tem outras regiões que podem ser construídas, como por exemplo uma linha, enfim, tem várias outras regiões que a gente pode definir. Mas, a princípio, vamos olhar para essa primeira região aqui, em que isso aqui é um semicírculo, né, de raio unitário. Mas como é que eu sei que isso aqui é um semicírculo de raio unitário? Como é que eu vejo que região de integração que é essa aqui que eu estou passando? Bom, para isso eu posso usar a função graphics. Eu posso jogar minha região de integração dentro de uma função graphics, para o caso em que ela é explícita, aqui em termos de um círculo, né, eu posso passar aqui, ó, dentro da função graphics, que ela vai me dar justamente a minha região de integração. Conforme a gente vê, é esse semicírculo. Então eu estou integrando essa função ao longo desse semicírculo. Fazendo isso, a gente obtém esse resultado aqui. Assim como eu passei, por exemplo, um semicírculo, eu poderia também passar outras regiões, como, por exemplo, uma região paramétrica. Então, vamos olhar essa função aqui, a ser integrada nessa região paramétrica aqui, ó, em que essa função, né, parametric region, parametric region, né, possui
essa sintaxe aqui, né? Aliás, essas sintaxes aqui, né? Tem mais de uma sintaxe. Mas, olhando aqui para o exemplo, qual que é a ideia? Né? A gente passa as nossas variáveis correspondentes aqui. Ó. Então, isso aqui é x, isso aqui seria o y, né? Tal qual está aqui. E aí eu estou pedindo para esse t, né, ser varrido de 0 a 2π. Então, esse aqui seria a entrada correspondente ao x de t, e essa aqui seria a entrada correspondente ao y de t. E aí o t, estou pedindo para variar de 0 a 2π. E dada essa região paramétrica, eu posso realizar essa integração, que vai me dar simplesmente 2π. E reparem, esse símbolo de pertence, eu tenho que passar ele toda vez que eu for fazer essa integração, em que é aquele símbolo pertence a que a gente já tinha tratado anteriormente, em que para obter ele, ó, se eu não me engano, é ask element, né, na verdade, ask element, pronto, apertando ask element, a gente obtém o símbolo de pertence. Então, olhando um outro exemplo aqui, ó, a gente tem a função exponencial de menos ax, em que eu estou integrando sobre essa região paramétrica aqui, ó, em que o x está parametrizado por 2t, o y por 3t, o t estou escolhendo para variar de 0 até infinito, e aí eu estou passando, ó, na line integrate essa suposição aqui, em que eu também posso passar suposições em line integrate. Eu estou passando que a parte real de A é maior do que 0. E aí, fazendo isso, a gente obtém esse resultado aqui. Agora, vamos olhar o exemplo em que a gente tem um campo vetorial. Então, olha aqui. Nesse caso, a gente tem um campo vetorial representado aqui, né, entre chaves, em que a gente tem aqui na primeira entrada o x², na segunda entrada o y, ou seja, a gente tem x² na direção y na direção j, basicamente isso que essa entrada está dizendo para a gente. E a partir disso, a gente fala que a gente vai integrar em x e y, e a gente passa aqui a nossa região paramétrica, em que aqui eu estou parametrizando o x de t por 2 seno de t e o y de t por 2 seno de t. E aqui seria um intervalo em que t vai variar. E um detalhe que vale a pena mencionar, que eu esqueci, é que, reparem, quando a gente passa dentro da região paramétrica aqui, a gente precisa passar onde a variável vai ser percorrida entre duas chaves. Então, essas duas chaves aqui elas são importantes, ou seja, a gente não pode passar assim, porque simplesmente seria uma sintaxe errada para a região paramétrica. E fazendo isso, então, ó, integrando esse campo nessa região, a gente obtém esse resultado, 14/3. Aí, assim como eu tenho um campo que só tem componentes na direção I e J, né, eu poderia ter um campo que tem componentes na direção I, J e K. Então, aqui seria a direção I, direção J e direção K do campo, em que eu tenho as variáveis x, y, z, né? Então, aqui xy, yz, zx. Aí eu passo aqui as minhas variáveis e passo a parametrização delas. Então, eu estou passando aqui a parametrização para x de t, para y de t e para z de t. Feito isso, a gente obtém esse resultado aqui para nossa integral de linha. Bom, agora, falando sobre integração de contorno, eu vou ser bem breve aqui, porque foge um pouco do escopo aqui do que eu quero tratar, passar muito sobre integrais no plano complexo, sobre resíduos, enfim. Então eu vou ser bem breve aqui, tanto é que eu passei somente um exemplo, mas é apenas para ilustrar que com matemática a gente também pode trabalhar com integrais integrais no plano complexo, a gente pode abordar resíduos, enfim, matemática também tem essas possibilidades. Aí falando aqui, ó, sobre as integrais de contorno brevemente, então, a gente tem que elas são muito semelhantes às integrais de linhas, só que o caminho para a gente realizar elas vai ser no plano complexo, em que se z é uma variável complexa, um contorno ele pode ser definido por uma função paramétrica z, por exemplo, que se de t, em que t varia entre valores que levam zeta de t, perdão, isso aqui é zeta, né? É zeta de t do início ao fim
do caminho desejado. E a função para realizar a integração de contorno é a contour integrate, em que aqui a gente passa a f, a gente passa a variável e a gente fala o contorno. E antes de prosseguir então para esse exemplo, vamos lembrar uma coisa do teorema dos resíduos. O que ele diz para a gente? Bom, ele diz para a gente que a integral de uma função analítica em um contorno simples, fechado, orientado positivamente de domínio fechado, exceto para um número finito de singularidades isoladas, é igual a 2πi vezes a soma dos resíduos para singularidades dentro do contorno. Portanto, a gente vai testar a função contour integrate usando uma função cujo polo simples tem resíduo unitário. Então, reparem, essa integral aqui, ó, ela tem um polo simples. E o resíduo dessa integral aqui é um resíduo unitário, conforme a gente pode realizar essa integração aqui via teorema dos resíduos. Mas, enfim, a gente tem essa função aqui do matemática que trata bem isso também. Então, por exemplo, pegando a integração de contorno dessa função sobre um círculo, né, a gente tem o resultado de 2πi, em que isso aqui é extremamente igual a uma integral que a gente vê em cálculo complexo, em que a gente vê em variáveis complexas. E, bom, só para falar um pouquinho mais da função contour integrate, só para mostrar um pouco mais para vocês, a gente tem, que foi justamente esse exemplo aqui, ó, que eu tratei. Deixa eu aumentar mais. Foi esse exemplo aqui, só que tem várias aplicações para integral de contorno, em que aqui estão algumas delas, né? Então, bom, tem todas essas possibilidades aqui para a gente poder explorar a respeito da integral de contorno. Mas foge muito do que eu quero tratar aqui no curso, então por hora é só para vocês saberem que ela existe e que dá para ser explorada também. E também já fica um bônus aqui, que a gente pode calcular resíduos aqui usando a função residue. Essa função aqui também existe no matemática e ela é bem útil para calcular resíduos de uma expressão. Então, por exemplo, a gente pode calcular o resíduo de 1 sobre z no ponto z igual a zero. Então, vamos pegar só essa função aqui, ó, e calcular o resíduo dela no ponto z igual a meio. Só para a gente verificar o que a gente acabou de falar aqui. Z meio, acho que é assim que passa. Deixa eu ver, essa é a sintaxe mesmo. Deixa eu ver. Essa é a sintaxe. Então vamos olhar, por exemplo, ó, qual que seria o resíduo dessa função em z igual a meio. Porque em z igual a meio a gente vê que a gente tem um polo aqui da nossa integral, né? Aí, ó, o resultado do resíduo é 1, que é basicamente o que eu tinha falado aqui, né? Para esse caso, a gente tem um resíduo, a gente tem um polo simples e um resíduo unitário, em que a gente acabou de confirmar isso usando a função resíduo do matemática. Então, enfim, tá aí mais uma possibilidade para a gente poder tratar. E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.